Romanos 8, verso 1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos para o verso 14, ainda no capítulo 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nosso amigo consolador, em nome de Jesus, nesta noite, mais uma vez eu quero te fazer uma humilde oração. Eu te peço, fala com esse povo, fala conosco, porque precisamos te ouvir. Temos uma fome e uma necessidade muito grande de sairmos daqui com a nossa alma saciada. Deus, enquanto eu ministro a Tua palavra, o Senhor tem liberdade de curar, de libertar, de batizar com Teu Santo Espírito, de quebrantar o coração e de convencer o pecador. Não permita que o inimigo venha arrebatar esta palavra que será ministrada, Senhor. Faz a Tua obra por completo nessa noite, porque nós precisamos de Ti e sem Ti nada podemos fazer. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, e a igreja diz... Amém. Pode se assentar, glorificando o nome de Jesus. Queridos, a carta de Paulo aos Romanos, para quem gosta de estudar, sabe que a mesma é das 13 cartas das epístolas paulinas, ela é a maior, contendo 16 capítulos. Só que ela não é somente a maior, ela é a mais influente, ela é a mais teológica. A carta de Paulo aos Romanos é tão influente que ela foi a precursora dos maiores avivamentos que houveram na face da terra. A própria reforma protestante com Martinho Lutero foi dada através da leitura da carta de Paulo aos Romanos, quando Martinho Lutero leu que o justo viveria da fé. Os maiores avivamentos que aconteceram tanto na Inglaterra quanto na Suíça e Estados Unidos se derivaram porque homens se dedicaram a estudar a carta de Paulo aos Romanos e encontraram algo tão forte que eles não se contentaram em ter só para eles, e o Espírito Santo fez uma grande obra. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, sabendo que o mesmo não foi o fundador da igreja de Roma, muito menos Pedro, como uma instituição religiosa, diz: a carta de Paulo, ou a igreja de Paulo, ou a igreja em Roma, melhor dizendo, tem duas hipóteses: ou foram os judeus prosélitos batizados em Atos 2 no dia de Pentecostes, ou foram Priscila e Áquila, que moravam na cidade de Roma. Paulo ainda não tinha visitado aquela igreja, o mesmo deixa claro, explícito, o seu desejo de ver aquele povo, de saudar aquela igreja pessoalmente. Mas quando Paulo escreve esta carta, o Espírito Santo ilumina Paulo de uma tal maneira que o mesmo já inicia a sua carta mostrando a sua valia. Paulo era um homem que tinha dupla nacionalidade. Se fosse nos dias de hoje, Paulo era alguém que tinha o passaporte vermelho. Paulo era cidadão romano e um judeu. Paulo nasceu em Tarso da Cilícia, uma província romana,
porém era filho de judeu de judeus, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Ele era um homem com qualidades e também privilégios. Como judeu, ele era alguém conhecedor da Torá, conhecia os 613 preceitos da lei judaica, os 10 mandamentos e as 212 divisões da lei e da tradição judaica. Porém, como cidadão romano, Paulo era formado em direito, conhecia da cultura secular, ele conhecia também de outras línguas e outras culturas. Paulo não poderia ser escravo de ninguém como um cidadão romano. Como um cidadão romano, Paulo também não podia ser açoitado. Paulo, ele escreve a carta aos Romanos não como alguém que tem todos esses privilégios. Eu me apaixono muito pela literatura de Paulo, porque quando Paulo se apresenta, ele não apresenta a sua credencial, ele não apresenta os seus títulos. Paulo se apresenta como escravo, como servo. No capítulo 1, no verso 1, Paulo escreve assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Pastor, Paulo na epístola aos Romanos, no primeiro versículo, ele já quebra todo o estrelismo dentro da igreja. Porque Paulo era o que poderia dizer: eu sou Paulo, conheço muito, sou doutor. Mas ele preferiu dizer: eu sou Paulo, servo. E a palavra servo em grego significa doulos, e a tradução do doulos para o latim, do latim para o português, significa escravo. Paulo está dizendo: eu sou escravo de Jesus, eu sou servo de Jesus. No meio dos meus irmãos, eu não sou aquele que mais pode, que mais manda. Pelo contrário, eu sou o que mais serve, eu sou aquele que está abaixo, porque Paulo está ensinando o valor da humildade. Segundo lugar, Paulo está dizendo: eu não sou livre de um todo. Porque tem gente que acha que ser cristão e servir a Jesus é ser livre por completo. Não, Jesus te livrou das garras da morte, do diabo e do pecado. Só que você foi comprado. Então você não é livre de um todo. Você tem um Senhor. Só que esse Senhor não te bate com chicote. Pelo contrário, Ele levou a chicotada que era sua e Ele mesmo tomou. Só que esse Senhor, que não te bate com chicote, também não te chama de mula para te colocar peso. O mesmo disse que nos daria um fardo leve. Este mesmo Senhor não te chama de mula, mas como bom pastor te chama de ovelha. Paulo está deixando bem claro aqui que o mesmo é um escravo, só que tem um porém: o Senhor que o comprou deu a ele função. E que função é essa? É para que ele fosse apóstolo, separado para o apostolado. E a palavra apostolado, do grego para o latim, do latim para o português, significa enviado. Tem muita gente pegando o título de apóstolo para se autodenominar alguém, quando na verdade a palavra apóstolo significa enviado. Ou seja, Paulo está dizendo: eu sou um escravo que tenho função no reino do meu Senhor, e a função que eu tenho é ser enviado. Mas enviado para quê? Aí Paulo termina dizendo: separado para pregar o evangelho de Cristo. E o evangelho é boas novas. Paulo está dizendo: eu sou servo separado que tem o ofício. Aleluia. Você não entendeu, mas eu vou te explicar aqui. O Senhor está dizendo para alguém: eu não te comprei apenas para você vir para a igreja, eu te comprei porque eu vou te enviar, eu vou te dar função e eu vou te dar palavra para poder falar para alguém. Paulo, ele explica muito bem, e a carta aos Romanos, no capítulo 1 ao capítulo 5 e 6, ela vai tratar sobre pecado da humanidade, conselho de casamento, e também vai dizer algumas coisas sobre o próprio apóstolo Paulo.
Só que no capítulo 8, dentro do capítulo 7, para o capítulo 8, nós vemos Paulo mudando o cenário. Por quê? Porque outrora Paulo está falando sobre o pecado da humanidade. Paulo está apontando que ninguém é digno de estar na presença de Deus. Paulo está apontando que ninguém é digno para se apresentar diante do Senhor. Só que no capítulo 7, Paulo faz uma reflexão, porque até o momento presente ele tinha dito sobre a nação de Israel e sobre o pecado da humanidade. Só que Paulo ele tem uma visão dele mesmo, a ponto de no capítulo 7, no versículo de número 23 e 24, Paulo dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E dentro de uma tradição grega que foi passada para os romanos, só para você entender, a fala de Paulo é de um homem que está subjugado dentro de uma sentença. E que sentença é essa, Daniel? A sentença de que quando um homem matava um parente próximo, ou alguém que tinha uma proximidade com ele, este homem era obrigado pela lei a carregar o corpo que ele assassinou. E esse corpo que ele assassinou era atrelado a ele, e atrelado a ele, à medida que o corpo ia apodrecendo, ele também começaria a deixar enfermo o corpo do assassino. Ou seja, todos os dias Paulo estava dizendo: eu carrego um morto comigo. Todos os dias em que eu ando e levanto da minha cama, eu carrego um morto comigo. Todos os dias em que eu vou para o trabalho, eu carrego um morto comigo. E tem um morto comigo que também quer me deixar enfermo e me matar. E a única forma daquele homem, com essa sentença, aliviar o peso dessa carga, era quando ele se ajoelhava. Porque quando ele se ajoelhava, ele equilibrava o peso do morto. Quando ele se ajoelhava, o peso que ele carregava nas suas costas ficava leve. Aí eu fui entender isso, que todos os dias a gente carrega um defunto, que todos os dias tenta nos matar. Só que o equilíbrio é quando a gente se ajoelha. Aleluia. Porque quando a gente se ajoelha, o fardo fica leve. Quando a gente se ajoelha, o velho homem tem que voltar para a sepultura. Quando a gente se ajoelha, aleluia, a carnalidade vai embora e a espiritualidade cresce. Aí Paulo está dizendo, porque Paulo dentro do capítulo 7 ele cita isso, mas no capítulo 8 Paulo já dá um grito de alívio. Era como se Paulo tivesse entrado dentro do quarto e orado pelo menos uns 40 minutos. Porque se não acontece com você, acontece comigo. Quando a gente entra dentro do quarto e ora meia hora, 40 minutos, você levanta leve, você levanta tranquilo, você respira até mais fundo. Só que Paulo, quando ele diz nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Paulo está dizendo aqui que outrora estávamos condenados, e só há condenação se tiver julgamento. Só há condenação quando nós passamos por algo de julgamento, por um ato de julgamento. E voltando um pouco atrás, o apóstolo Paulo mesmo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Só que no capítulo 6, no versículo 23, Paulo também diz que o salário do pecado é a morte. Agora observa comigo. Se Paulo no capítulo 8, ele está dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo também está citando que outrora nós estávamos debaixo de uma condenação, só que essa condenação foi algo herdado do jardim do Éden. Quem não se lembra de quando o homem pecou, fugiu da presença de Deus e Deus teve que o chamar? Porque muita gente lê e atropela o texto e pensa que Deus perdeu
perdeu Adão no jardim quando ele gritou para Adão, porque quando o homem pecou, o texto diz que Deus desceu no mesmo horário, no mesmo local aonde acontecia o culto, só que Deus não encontrou Adão. Aí Deus teve que gritar: Adão, Adão, aonde tu estás? Só que deixa eu te dizer, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, Deus sabe do presente, passado, futuro ao mesmo tempo, e Deus, Ele conhece todas as coisas ao mesmo tempo. Então por que Deus teve que gritar para Adão? Deus perdeu Adão? Não, foi Adão que se perdeu de Deus. É por isso que Deus teve que gritar para Adão: Adão, aonde você está? Era como se Deus estivesse dizendo: Adão, você não deveria ter saído do lugar que eu te coloquei, você não deveria ter saído do propósito aonde eu te firmei, você não deveria ter saído do lugar que eu te estabeleci. Aleluia, porque o compromisso de Deus não é com o pecado, é com a intimidade do homem com Ele. Aí nós herdamos essa culpa, e o texto diz em Romanos capítulo 8 verso 1, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui agora que nenhuma condenação há. Só que essa condenação ela é dada por 3 indivíduos. O primeiro é o juiz, o segundo, promotor de acusação, o terceiro, advogado de defesa. Só que aí vem o quarto, que somos eu e você, que um dia estávamos assentados em uma cadeira, e o juiz de toda a terra, segundo o Salmo 38, ele estava em nossa frente, e tinha um promotor de acusação com a pasta com todos os nossos pecados, e o nome desse promotor é Satanás. A Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 12 que ele fica de dia e de noite diante de Deus, nos acusando, para que Deus se ire contra nós, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos vivos, e toda manhã ela se renova. Aí o texto diz, aleluia, que ele é um acusador e Deus é o juiz. E se fosse por nossas habilidades, nós nunca sairíamos dessa sala de tribunal. Por quê? Porque realmente a gente pecou, porque realmente a gente transgrediu, porque realmente se fosse pelas suas escolhas, você escolheria a cachaça, a droga, a prostituição, você não escolheria ele. Só que aí, aleluia, Jesus lá no capítulo 14, 15, ele olha para os seus discípulos, já deixando bem claro que a nossa capacidade e intelectualidade de escolha é fraca, e diz: não foi vocês que me escolheram, aleluia, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Só que como que a gente ia sair de lá se nós não tínhamos nenhum argumento? Porque se tem alguém com a prova concreta do crime que você cometeu, como você vai fazer para sair daquela situação? Aí o texto diz que tem um homem por nome de Jesus de Nazaré, aleluia. Só que ao mesmo tempo em que ele é homem, ele é cordeiro. Porque João Batista, quando foi batizar Jesus, ele não viu um homem, ele viu um cordeiro. João capítulo 1 versículo 39, quando João está batizando à beira do rio Jordão, lá vem Jesus, e até o momento o discurso era raça de víboras, mas quando ele vê Jesus, ele olha diferente, a visão de João muda. João, ele olha e vê um cordeiro, a ponto dele olhar e dizer: eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Até então o sacrifício era de baixo para cima, sacerdote degolando o cordeiro, oferecendo no altar, e o incenso subindo, a fumaça subindo. O sacrifício era de baixo para cima. Mas quando João olhou e disse: opa, peraí, o negócio agora inverteu. Por quê? Porque o sacrifício não é mais de baixo para cima, o sacrifício agora vai ser de cima para baixo. Porque para perdoar pecado não pode ser coisa
terrena, tinha que ser sacrifício do alto. Só que o mesmo cordeiro que lá ia ser batizado também era o sumo sacerdote que oferecia o cordeiro. Só que o mesmo sumo sacerdote que oferecia o cordeiro também é o altar que leva o cordeiro sobre ele. Isso se chama doutrina tridimensional. Deixa eu te explicar aqui. Aleluia. Jesus, ele veio como cordeiro, mas ele também veio como sumo sacerdote, mas ele também veio como o altar que recebe o cordeiro que vai ser sacrificado. Aí o texto diz, a Bíblia conta e nos informa que lá vai Jesus, eu vou acelerar aqui por causa do tempo, que lá vai Jesus para a cruz do Calvário. Aleluia. E o texto diz que Jesus, ele sobe no Gólgota com a cruz que era sua, com a coroa de espinhos que era sua, com as chicotadas que era sua, com o pecado que era seu, com a dívida que era sua. E quando ele sobe na cruz do Calvário, ele se torna um cordeiro que vai morrer no meu e no seu lugar. Isso aqui é interessante, pastor. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente entra dentro da igreja, a gente empina o nariz, a gente bate no peito, a gente anda melhor e acha que nós tínhamos o direito de estar aqui. O seu direito de estar era no inferno, no lago de fogo e enxofre. Mesmo que isso te choque, eu preciso te dizer, quando a gente entra na casa de Deus, tu tem que entrar agradecendo, porque o diabo não te ceifou, a misericórdia de Deus se renovou, Deus te deu uma oportunidade de tu entrar aqui e adorar, porque Deus tem muita gente para salvar lá fora, e tu já está salvo aqui dentro. Então deixa eu te dar um motivo para adorar nessa noite. Ele morreu no seu lugar. Jesus morre. E o texto diz que Jesus tem todo o seu sangue derramado. E é na cruz do Calvário que a igreja nasce. Porque a igreja não nasce em Atos 2. A igreja nasce na cruz. O texto diz que depois que Jesus morre, pastor, vem um soldado e fura a lança do seu lado. E naquele momento sai sangue e água. Isso é interessante porque na medicina, todas as vezes em que isso acontece com uma mulher que está prestes a dar à luz. E quando a bolsa se rompe, sai sangue e água. Eu presenciei isso no nascimento da minha filha. E quando a bolsa se rompe e sai sangue e água, você corre com a mulher para o hospital porque a criança vai nascer. Quando o soldado fura o lado de Jesus e sai sangue e água, o céu estava gritando: a igreja está nascendo, aleluia. A igreja está nascendo, aleluia. A igreja que foi anunciada que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, está nascendo, oh glória. A igreja começa a caminhar em Atos 2, quando o Espírito Santo desce. Só que agora, pastor, voltando para o texto, para mim ser livre dessa condenação, porque o diabo tinha tudo preparado. O diabo estava olhando para você e dizendo: ela pecou, ele caiu, ela caiu. Só que olha para mim, isso aconteceu comigo, tá, pastor? Não vou contar testemunho dos outros, não, vou contar o meu. Isso foi um dia antes, um dia depois de eu ter noivado com essa mulher linda e maravilhosa que está ali. Eu pedi ela em casamento na sexta-feira, no aniversário dela. No sábado de manhã, quem bate na porta da minha casa, um oficial de justiça. E meu irmão, que não é crente, me acordou dizendo: corre, pula o muro, porque vieram te prender. Eu falei: não, nasci de novo. O que eu devia, eu vou ter que pagar. Cheguei no portão, falei com o promotor, com o oficial de justiça, falei: eu vou preso, porque se eu for, deixa eu só pegar uma Bíblia aqui dentro. Aí ele: não, você tem que comparecer diante do juiz. Falou o dia, a hora e a data. E ele lá indo embora, quando ele lá indo embora, ele virou e disse: mas você tem direito a um advogado de defesa.
Eu entrei dentro da sala do tribunal, recebi minha sentença, paguei o que eu devia. Mas o que isso está querendo dizer, Daniel? Você estava sendo acusado, só que como todo acusado, você tinha direito a um advogado de defesa. É aí que Jesus entra. Aleluia. Porque em 1 João capítulo 1, no versículo de número 1 e 2, João olha para nós, porque João está escrevendo dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Deixa eu te dizer, esse advogado, quando ele entra na causa, ele não pega propina para largar a causa, ele não desiste da causa porque ela é difícil, ele não abandona a causa porque tem alguém se levantando e ameaçando. Esse juiz, aleluia, esse advogado, quando ele entra na causa, ele não entra para perder, ele entra para ganhar. Aleluia. Sabe por quê? Ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma causa, ele nunca perdeu um processo. Todas as vezes que ele entra em cena é para dar livramento, é para trazer de volta, é para purificar, é para salvar, é para fazer diferente, é para transformar. A prova disso, olha você aí, aleluia. Outrora tu estava lá no mundo todo sujo de pecado, mas o advogado entrou em cena, te pegou, te livrou da acusação, te trouxe aqui para dentro, te deu um banho de sangue, trocou sua identidade. Hoje tu é alguém na presença de Deus e tem um nome escrito no livro da vida, o direito de adorar. Meu Deus. Não somente isso, juntamente com a causa que ele pega, porque ele tem que apresentar alguma coisa para poder te livrar. Todo advogado de defesa, ele apresenta o quê? As provas da sua inocência. Porque o texto diz em Colossenses capítulo de número 2, verso 13 e 14, que ele na cruz cravou a cédula que era contrária a nós. É como se Jesus pegasse toda a nossa dívida, toda a nossa acusação que estava na mão do diabo, pegar da mão dele, cravar na cruz e dizer: olha para a cruz. Todas as vezes em que você for acusar ele e ela, olha para a cruz. Por quê? Porque na cruz eu paguei todos os pecados dele e dela. Na cruz eu paguei todos os erros dele e dela. Na cruz tudo que ele devia para você, tudo que ela devia para você foi pago. Aí Jesus, ele apresenta as provas da inocência. E o que é as provas da inocência? Cravos nas mãos, cravos nos pés, sangue vertido. Jesus apresenta e diz: a partir desse momento, nenhuma condenação há para aqueles que estão em mim, para aqueles que estão na minha presença, para aqueles que me aceitam como único e suficiente Salvador. E detalhe, ele não só te livra da punição, mas ele também te dá livramento. Eu me lembro de quando eu aceitei a Jesus, que eu voltei para a presença de Deus, e eu fico meio sem jeito de falar, mas é testemunho, né, pastor? Eu era um dos maiores traficantes da cidade onde eu morava, e eu morava no alto de uma favela. E quando eu aceitei a Jesus, eu abandonei tudo e falei: agora eu vou ser crente. Aí eu lembro que o líder da facção ligou para mim e falou: rapaz, o negócio é o seguinte, eu te dou um cargo maior para tu largar a igreja. Falei com ele: eu não quero, a partir de hoje eu vou servir Jesus. E eu abandonei tudo, dei minhas roupas para os outros, fiquei com 2 par de roupa, 2 calças, 2 camisas social, que já estava andando até sozinha, pastor, que era a única coisa que eu tinha, um tênis que era furado no dedão. Mas eu tinha fé. Eu fui livrado da punição. Até que um dia, eu me lembro até hoje, o dia que Deus me arrancou daquela cidade, da cidade de Ouro Preto. Naquele dia, o Senhor Jesus, ele me deu o maior livramento da minha vida. A minha irmã que faleceu, eu ganhei ela no leito, ela estava lá, e ela presenciou a cena. Todos os dias o pastor ia me buscar na minha casa, porque ele sabia o que estava acontecendo. Até o presente momento ninguém me enfrentava. Eu virei crente, todo mundo queria me pegar.
Só que maior era aquele que estava comigo do que aquilo que estava no mundo. E no dia que eu fui para a igreja, na primeira ceia que eu fui tomar, pastor, eu me lembro muito bem que eu me arrumei e a minha irmã falou que iria ficar em casa. Eu falei, tu vai, nem que seja arrastada pelo cabelo, mas tu vai para a igreja comigo. E ela pegou e ela estava meio alcoolizada ainda. Ela falou, não, mas eu não vou, eu estou alcoolizada. Eu falei, tu vai. Então a gente foi, desceu a escada, virou a rua e descemos o morro e fomos para a igreja. Só que tem um porém, até então situação normal. Só que eu estou no culto e o telefone toca, e toca uma vez, toca duas vezes, toca três vezes, toca quatro vezes, até que eu pensei, falei, peraí, está acontecendo alguma coisa. Eu saí para fora da igreja para atender, e um vizinho que era macumbeiro falou comigo, falou, rapaz, entraram na sua casa aqui, quebraram tudo te procurando. Aí quando eu cheguei, ele falou, rapaz, fica na igreja. E esse vizinho era macumbeiro, pastor. Fica na igreja. Eu falei, por quê? Porque os caras estavam debaixo da escada. Tu desceu e passou na frente deles e eles não te viu. Aleluia. Você desceu a escada falando com a sua irmã que ela ia nem que seja arrastada pelo cabelo. Os caras estavam debaixo da escada pronto para te pegar. Só que tu desceu, passou por eles, eles não entenderam nada, não te viram, e foi você sair e eles subiram. Só que deixa eu te dizer, quando tu está na presença daquele que é maior que o diabo, tu tem livramento de punição. O teu nome é escrito no livro da vida. É Jesus dizendo, quando eu entro na causa, eu não entro para perder. E Jesus não só te livra da punição, Ele também te faz filho. Já estou terminando, irmãos. No máximo 5 minutos. Como assim Jesus te faz filho? João capítulo 1, versículo de número 11 e 12. Ele veio para o que era seus, os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber aqueles que creem no seu nome. Deixa eu te dizer, tu foi adotado. E na adoção, com todo respeito e carinho, se tiver alguém aqui que passou por esse processo, a gente sabe que é algo muito especial. Quando a pessoa é adotada, pastor, o pai vai escolher a criança. Não é a criança que escolhe o pai. A criança não está vendo, mas é o pai que vai lá escolher. E o pai olha e diz, eu quero aquele lá, eu quero aquela lá. Aleluia. Você não via, mas o pai já estava te escolhendo, já estava te adotando, já estava te abraçando. Tu nem sabia, mas ele já te amava, ele já estava te perdoando, ele já estava te escolhendo, ele já estava pronto para enxugar as suas lágrimas, para te tirar do quarto da depressão, para te livrar dessa doença, para curar na tua casa. O pai estava pronto para te adotar. E pela Bíblia, pastor, só 2 pessoas entram na presença de Deus. A primeira é o sacerdote. O sacerdote, para poder entrar na presença de Deus, ele primeiro passa pela porta. Depois ele passa pelo altar dos holocaustos. Depois ele passa pela pia de bronze. Depois ele passa pela mesa dos pães. Depois ele passa pelo altar do incenso. Só então ele entra na presença do Santíssimo, que é a arca da aliança. Aleluia. Então deixa eu te dizer, o apóstolo Pedro disse que o Senhor nos constituiu príncipes e sacerdotes. Apocalipse capítulo 5, Ele nos comprou e com seu sangue nos designou para Deus reis e sacerdotes. Deixa eu te dizer algo aqui muito importante, decora isso aqui. Para tu entrar na presença de Deus, primeiro tu tem que passar pela porta que é Cristo. Depois tu tem que ser salvo pelo altar dos holocaustos, que é a cruz. Depois tu tem que passar pela pia de bronze, que é o batismo nas águas. Depois tu tem que se assentar na mesa e comer do pão, que é a ceia. Depois tu entra aqui dentro e juntamente com os irmãos tu vai para o castiçal de ouro adorando e orando, para depois a glória de Deus começar a encher o lugar. Aí é por isso que eu não reclamo quando eu vejo um dando glória aqui, dando glória ali, dando glória lá. Por quê? Porque tu foi feito sacerdote. Só que o sacerdote entrava uma vez por ano. Aí Jesus olhou e disse, eu vou morrer na cruz, e agora nem uma vez por ano. É 5 horas da manhã, é 8 horas da manhã, é 10 horas da manhã, é 1 hora da tarde. Por quê? Porque
porque agora eu vou fazer filho, e filho tem liberdade de entrar na presença do Pai, pastor. Aleluia. Quando o seu filho quer falar com o Senhor, ele não espera um ano, ele não espera sacrifício, não. Ele olha e diz: ó Pai, estou querendo bater um tete a tete com o Senhor. Aleluia. É Jesus dizendo: tu tem pai. Aleluia. Você não é sozinho não, tu tem pai. Aleluia. Ele te escolheu para você ser filho. Se coloca de pé, por gentileza.